Sejam todos muito bem-vindos ao podcast da Igreja Face do Leão. O tema abordado hoje vai ser iniquidade geracional. Nos dias 7 e 8 de agosto, no Rio de Janeiro, acontecerá o curso Elite Iniquidade Geracional. E para conversarmos um pouco sobre esse assunto, nós vamos receber o apóstolo João Yuri e também o Bruno. Sejam muito bem-vindos ao podcast da Igreja Face do Leão, apóstolo João Yuri, Bruno. É um prazer e uma alegria tê-los aqui conosco. Giovana, nós que ficamos muito felizes de estar aqui para debater sobre um tema que é tão importante, que é iniquidade geracional. Muito bom, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. Então nós vamos começar perguntando para o apóstolo, o que é a iniquidade geracional? Então, Giovana, a iniquidade geracional, falando assim de forma objetiva, é a movimentação de espíritos malignos dentro de uma família. Então, quando se tem algum pacto, alguma aliança com algum tipo de espírito maligno, essa entidade ela fica dentro daquela família, ou seja, as pessoas morrem, mas aquele espírito continua daquele jeito operando dentro da família. Então, ele opera na vida dos avós, dos pais, dos filhos, dos netos, se esse ciclo não for quebrado. Então, a iniquidade fala dessa movimentação espiritual. Apóstolo, qual é a diferença entre pecado e iniquidade? Então, você tem três conceitos que são importantes. O pecado, a transgressão e a iniquidade. O pecado fala de uma natureza. A pessoa nasce na natureza do pecado. Então, ela peca naturalmente. O pecado, para ela, é uma coisa natural, porque ela não tem consciência de santidade e ela não tem consciência de pecado. Então, ela nasce com a natureza do pecado. Quando ela entrega a vida para Jesus, ela aí passa a nascer de novo, ela tem a consciência espiritual que aciona aquilo que pode e aquilo que não pode fazer. Então aí entra a transgressão, quando você conhece, você transgride a lei. Quando a gente fala da iniquidade, a gente fala de um ciclo geracional. A pessoa nasce no pecado e ela tem práticas de pecado, e esse pecado é passado de geração em geração, e o espírito maligno influencia diretamente para que o ciclo de derrota, de vício, de miséria, de fracasso, continue dentro daquela família. Então a iniquidade fala de um ciclo repetitivo que é passado de pai para filho dentro do contexto de cada família. Ah, entendi. Ô Bruno, conte-nos um pouco da sua história. Ai, falando de família. Só Jesus mesmo. Então, parte de tudo isso que o apóstolo fala e ele nos ensina, eu vivi na minha pele, né? Eu nasci de uma família de bruxos, os meus avós de ambos os lados, tanto o meu avô paterno e a minha avó, eles eram donos de terreiro no Rio de Janeiro. Meu avô foi bruxo, meu avô foi de alta patente da bruxaria, meu avô foi 33º grau da maçonaria, então ele foi muito envolvido com a bruxaria. Nossa. O meu avô materno, que era português mesmo, nasceu em Portugal e veio, então ele veio com muitas práticas pagãs europeias, e eu não conheci o meu avô quando ele faleceu, eu era muito pequeno, mas eu sempre soube desse histórico da minha família. Então a minha família dos dois lados, eles sempre foram envolvidos com muita bruxaria pesada. A minha mãe é do Rio de Janeiro, a minha família é do Rio de Janeiro, meu pai e minha mãe, eles se conheceram no Rio de Janeiro, e a minha história começa com a minha mãe, muito mais velha que meu pai, extremamente apaixonada pelo meu pai, e meu pai não dava bola para ela, e ela fez um trabalho de macumbaria para conhecer o meu pai se apaixonar por ela. Então meu pai se apaixonou perdidamente pela minha mãe, muito por um trabalho de macumbaria, e eu nasci nesse contexto espiritual em que minha família veio de muita confusão, de muito derramamento de sangue. Minha família já tinha vindo, meu avô é nordestino, e ele já tinha sido casado anteriormente, antes de conhecer minha avó, e ele trabalhava, e quando ele saía para trabalhar, o chefe dele se deitava com a esposa dele. Então ele voltou para casa um dia e viu isso e tentou matar todo mundo, deu um tiro em todo mundo, foi embora fugido de Brasília e veio para Belo Horizonte. Então o meu contexto familiar, historicamente, foi um contexto muito pesado, e eu falo muito, se não fosse Jesus, uma hora dessa, a minha família estaria destruída e eu não estaria aqui. Então a minha família vem de muita iniquidade, muito pesada, muito trabalho, pesada. Muito pacto, muita destruição, muita morte, muita ruína, muito derramamento de sangue. Olha, e apóstolo, como que a iniquidade geracional passa de uma geração para outra?
Então, Giovana, a gente tem a iniquidade que é estabelecida através de algum pacto, ou através de alguma aliança, ou através de tudo que envolve principalmente sangue. Abortos, assassinatos, pactos de bruxaria que envolve sangue, e ali aquele se instala o espírito maligno que vai alojar dentro daquela família. Na família do Bruno teve Tudo. Tudo isso, né? Teve tudo. Loja de todas essas 99. coisas. Teve tudo. Só que esse espírito, para estabelecer o ciclo, ele precisa acessar a próxima geração, ou o filho ou o neto. E ele vai justamente influenciar a cabeça dessa pessoa para cometer os pecados que os pais cometeram, para que ele possa continuar dentro do contexto da família. Então, para esse espírito perpetuar naquela família, ele influencia a mente das pessoas, para que as pessoas possam continuar pecando, ou na prostituição, ou no adultério, ou na bruxaria, ou Tudo junto. abortos, e ali essa pessoa, debaixo dessa influência, vai pecar e vai dar sequência ao ciclo geracional. Bruno, quando que você percebeu que você estava repetindo os mesmos ciclos da sua família? Então, três coisas muito repetitivas, vamos dizer assim, 4 coisas muito repetitivas que tiveram na minha família. Primeiro, foram muitos divórcios. Meu avô veio de um divórcio, o meu pai, o meu tio. Eu tive um relacionamento, fui casado, mas morei junto, então, pro mundo... Eu tive, então, esse foi o primeiro ciclo de repetição na minha família. Minha família sempre teve muito divórcio, muita destruição, os casamentos nunca foram para frente. Um outro ponto, e eu comecei, depois que você conhece a palavra de Deus, você começa a perceber que é um ciclo de repetição. O segundo ponto foi, eu sempre, desde pequeno, o apóstolo conta, e eu lembro disso, eu sempre via espírito, eu sempre tive muita curiosidade, desde muito pequeno eu via vulto, eu via, para mim era amigo imaginário, para mim era, eu não conseguia especificar às vezes com palavra, minha avó conta muito, fala assim, Bruno, às vezes você fala que você viu uma pessoa, só que a casa estava toda trancada, não tinha como ter uma pessoa, então eu vi que esses espíritos começavam a me perseguir, e um outro que para mim foi o mais grave de todo foi a bebida. Então eu bem pequenininho, meu avô já me mandava para ir comprar cerveja no bar para ele. Eu lembro, isso ficou marcado muito na minha memória. Ele tinha um copo de plástico, um copo de alumínio, que era exatamente 600 ml. E ele não gostava que via que eu estava comprando bebida, então ele pediu o cara do bar para pegar a garrafa, colocar nesse copinho de alumínio, essa caneca dele, e levar para ele. Sabe quando chegava nele, já tinha metade da caneca indo embora. Aí você caiu, né? Caiu. Eu tropecei e caiu no chão. Então assim, eu com ciclos de muito vício, eu comecei a repetir na minha vida, muita promiscuidade, então assim, a minha família Giovana, toda... isso é um ativador da iniquidade. Então, tem a iniquidade, Sim. ele ia comprar bebida, ele começou a beber, porque criança é curioso, né? A criança bebe, e aí começou a ativar. Aquele espírito que estava lá começou a ter acesso à vida do Bruno. E levou o Bruno para um caso de vício pesado, quase, porque ele nem estava aqui agora. Então eu comecei a beber com 10 para 11 anos de idade. Muito então, jovem. Assim, muito jovem. A minha família, ela era uma família cristã do Rio, não. Então a minha família do Rio, não. Aí eu vou entrar numa outra parte, eu era obrigado a passar férias no Rio, porque quando eu nasci, a minha mãe com 6 meses, ela não quis me criar. Ela pegou e falou, eu não quero essa criança, e me deu para minha avó. Na verdade, deu para alguém. A minha avó se aventurou, falou, eu vou criar isso. E isso se repetiu depois de 21 anos. A mãe da sua mãe. A mãe do meu pai. A mãe do seu pai. A minha mãe morava, ela já tinha se casado com meu pai com 18 anos passou na polícia aqui em Minas, veio com a minha mãe. E minha família não queria que ele se casasse, porque ele era muito novo, minha mãe era 10 anos mais velha que meu pai, só que o trabalho já tinha sido muito bem feito, e meu pai virou a cabeça pela minha mãe, trouxe minha mãe, se casou, e minha mãe 1 ano depois engravidou, e quando ela engravidou, eu nasci 6 para 7 meses depois, ela falou, eu não quero criar essa criança, não vou criar essa criança, e deu para minha avó. E minha avó passou a me criar. Então assim, a minha história começa nessa rejeição, de que o porquê que uma criança de 6 meses faz de tão errado, de que a própria mãe não quer cuidar dele. Então a minha vida inteira, até conhecer Jesus, eu vivi dentro de um cárcere de rejeição, sem entender
o porquê que a minha mãe, que você vê nas histórias, você vê nos filmes, você vê nas outras famílias, você vê mãe mata por causa do filho, a minha mãe, o que tinha de errado tão em mim? Porque, na verdade, o apóstolo, num podcast dos adolescentes, ele falou assim, a gente internaliza aquilo, eu internalizei aquilo, o que tinha de errado tão grave em mim, que nem a minha mãe quis me criar, eu devia ser um monstro. E aí, minha história começou nisso, então, assim, eu comecei eu acredito muito, apóstolo, que parte dos ativadores, dos espíritos que foram ativados na minha história, que repetiu na minha família, veio por causa da minha rejeição. Tudo que eu fazia. Eu bebia para tentar esquecer, eu me prostituía para tentar ser aceito, eu usava droga para tentar fugir da minha dor diária ali, porque não é hoje eu consigo enxergar, depois de um processo de cura, de libertação pesado que eu passei na nossa igreja, mas hoje eu consigo enxergar como algo mais tranquilo, mas não era. Às vezes, se eu chamasse um amigo para jogar bola e ele falava que não iria, ativava a rejeição. Nem sua mãe te quis. Você acha que alguém vai querer jogar bola com você? Um simples término de namoro na adolescência, que para um adolescente já é ruim, mas acontece, para mim era super potencializado pela minha ferida de rejeição da mãe. Então, o espírito entrou na minha vida, começou bem pequenininho, com 6 meses. Então, desde pequeno, eu lembro assim, desde muito novo, eu me senti que eu estava sendo perseguido, eu via espíritos correndo atrás de mim, e eu nunca tive paz. Eu fui ter paz depois que eu conheci Jesus. Porque a minha vida inteira foi uma pessoa que não tinha paz. Eu nunca tive paz. Sabe o que é não ter paz? Você não conseguir sentar para assistir um filme e você ficar tranquilo. Eu sempre vivia no estado de alerta de que alguém ia quando chegar. Minha avó falava assim que às vezes ela deixava um copo cair na cozinha e eu chorava. Porque eu assustava. E porque parecia que alguém ia entrar, ia me tirar da casa da minha avó, ia entrar e me deixar sozinho. Então, eu não consegui ter paz. Então, parte desse espírito... E a minha família sempre foi assim. A minha família sempre foi um ambiente de muita confusão, de muita briga, de muita confusão. Então, assim, parte dessa iniquidade foi ativada pela falta de paz. Então, eu fui conseguir sentar e assistir um filme velho já. Eu não tinha essa paz. De ficar sozinho, né? De ficar sozinho, mesmo. De conseguir, de ter paz, minha avó fala que eu era nervoso o tempo inteiro, eu ficava escutando voz, eu ficava vendo coisa, ela falou assim, Bruno, você não tinha paz, aí me levava em médico e não tinha nada, era a minha história, a sua era história. A minha história, eu era perseguido pela minha história. O espírito maligno, Giovana, quando ele acessa uma criança pela rejeição, e com certeza isso já vem do histórico familiar da mãe dele e do pai também, o que acontece? Ele começa a botar na cabeça da criança que o errado está a criança. A minha mãe não me quis porque eu tenho alguma coisa errada comigo. O meu pai não me quis, alguma coisa tem errada comigo. A criança não consegue entender a cabeça do adulto, que eles brigaram e que abandonaram as crianças, que os adultos brigaram, ou por qualquer outro motivo de trabalho, ou porque foi abandonado também. A criança, ela continua idealizando o pai e a mãe como o mais importante. É verdade. Só que quando ela não consegue achar a explicação, ela volta-se para ela. E quando ela volta para ela é o seguinte, eu não presto, eu tenho alguma coisa errada comigo, a culpa é minha. E aí o diabo, que é um espírito geracional, ele detona a cabeça da criança. Então, essa história do Bruno é uma história de muita gente. Tem gente que está assistindo a gente aí que viveu isso na infância, que viveu isso na adolescência, e que, assim como o Bruno, tem gente que hoje, na fase adulta, virou um alcoólatra, virou uma pessoa viciada, virou uma pessoa compulsiva sexualmente, porque tem um espírito geracional que trouxe uma acusação tão forte na vida da pessoa que ela não consegue sair do buraco que ela criou aqui dentro dela. É um sofrimento interno, que quem olha... Não vê nada, não vê uma nada. Pessoa normal. Normal, mas aqui dentro tem um buraco, uma ferida, um cárcere, que a gente chama espiritualmente de um cárcere ali, ou uma ferida emocional, ou os dois. Que a iniquidade geracional causa na vida das pessoas. Causa na vida das pessoas. Ciclos repetitivos de rejeição, que vai fazer com que a pessoa fique aprisionada dentro dela. Porque se você parar para a vida do Bruno, olha que coisa interessante. Uma mãe, não é normal uma mãe abandonar um filho. Não é normal uma mãe abandonar um filho. Então, para uma mãe fazer isso, alguma coisa aconteceu com ela lá atrás. Entendeu? Verdade. As mulheres aí que são mães, elas sabem disso. Sabem. Não é normal isso. Não. Alguma coisa aconteceu com essa mulher que ela rejeita o filho de uma forma assim, então está ligado ao seu histórico.
Um espírito geracional. E o que pra mim, depois que você vai crescendo, você começa a potencializar, e o que pra mim foi pior? Depois de que eu nasci, 2 meses depois, minha mãe já estava grávida, novamente da minha irmã. Eu tenho uma irmã, Juliana, que eu sou 10 meses mais velho que ela. Então, 2 meses depois que eu nasci, minha mãe já estava grávida. E minha mãe simplesmente acolheu ela, cuidou dela, e aí que começou a piorar mesmo. Aí que eu tinha certeza que o problema era eu. Eu tinha alguma coisa de errado em mim. Eu via, sabe? Minha mãe voltou para o Rio de Janeiro, meus pais se separaram, minha mãe voltou para o Rio de Janeiro com a minha irmã, não quis me levar, falou que não ia levar. E eu fiquei com a minha avó e minha mãe lá. Então ficava na minha cabeça o seguinte: por que a minha irmã e não os dois? Ou por que a minha irmã e não eu sou mais velho? Então isso potencializou muito, porque você é uma criança. Aí eu via minha mãe lá, com a minha irmã, cuidando, fazendo, dando isso, dando aquilo. E eu com a minha avó. Sabe, não entrava, porque pra mim não era normal. Eu via os meus amigos na escola com a mãe, com o pai. Eu tinha vergonha de falar. Não que minha avó foi maravilhosa, se não fosse minha avó, mas eu tinha vergonha de falar. Era vergonhoso de eu morar com a minha avó, porque não era normal. Na minha época, 8, 9, 10, e a adolescência, o apóstolo fala muito, e eu sou prova viva disso. A adolescência potencializa muito. Então, quando eu entrei na adolescência, aí foi muito pior. Os meus amigos iam saírem, a gente marcava de estudar em casa, eu tinha vergonha de levar, porque a minha família não era uma família funcional. Não era uma família normal. Tinha um vô e uma avó lá dentro de casa, e eu sozinho. Cadê o pai e a mãe? E os meus amigos perguntavam: cadê o pai e a mãe? E eu sempre falava: meu pai e minha mãe estão viajando. Meu pai e minha mãe estão trabalhando. Porque eu não tinha vergonha de falar que eu não tinha um pai e a mãe presente. E você já tinha total percepção disso na época. Total. E era doloroso. Eu, principalmente na adolescência, acho que potencializou muito. Aí vem, obviamente, uma operação diabólica, e eu comecei a culpar Deus. Eu começava a ver as coisas, né, as pessoas. Aí nesse contexto, a minha família, minha avó já tinha aceitado Jesus, meu avô já tinha aceitado Jesus, eu já tinha um pouco que estabilizado. Meu avô, minha avó e a minha família. Aí com 13 anos, o meu avô, que era o meu pai, ele tinha outra família, tinha se casado, eu não vivia com meu pai, vivia eu, minha avó e meu avô. Meu avô vai e morre por doença ligado ao alcoolismo, que é cirrose hepática. Né? Meu avô, aí que piorou, aí que o mundo desabou. Aí o mundo desabou, porque eu já tinha perdido a minha mãe. Eu tinha pouquíssimo contato com meu pai, via meu pai muito raramente. E o meu porto seguro era o meu avô e a minha avó. Meu avô faleceu, aí que foi, foi, Deus não gosta de mim. A única pessoa que eu tinha, Deus levou. Eu já porto não tinha seguro, mãe. Né? Meu avô era, principalmente a figura masculina, então meu avô, ele saía comigo, meu avô era meu melhor amigo. Então, assim, quando meu avô falece, eu lembro disso, eu tinha 12 anos de idade, aí que eu falei, agora minha vida acabou, meu avô faleceu, Deus não me ama. Aí eu comecei a odiar Deus, eu passava a ter ódio de Deus. Falei assim, olha, Deus tirou a minha mãe, Deus não deixa eu ter relacionamento com meu pai, o meu avô, que era o meu melhor amigo, que era o meu pai, faleceu, então Deus tem algum problema comigo. Aí eu começava a ler a Bíblia, falava assim, Deus não gosta de as pessoas. Eu falei, então já que Deus não gosta que eu adore outro demônio, eu vou adorar ele para ferir o coração de Deus. Eu comecei a internalizar um ódio tão grande de Deus, que as pessoas falavam assim, Deus te abençoe. Eu falei, eu não quero a bênção de Deus. Deus, ele não lembra que eu existo. A esse ponto. A esse ponto, de pegar um ódio tão grande de Deus, que as pessoas me chamavam, às vezes, no futebol, ia rezar o Pai Nosso antes do futebol, eu saía da roda. Eu não me sentia bem. Falava, eu não quero estar perto de Deus, eu odeio Deus. Deus, ele não se preocupa comigo. Deus é um monstro. Deus tirou minha mãe, Deus tirou meu avô, Deus... Tudo que o povo fala que Deus é, e é isso mesmo, Deus é ruim. Então eu comecei a pegar tanto ódio de Deus, e o diabo, ele é estrategista, ele colocou pessoas do meu lado que tinham vinculações com outras religiões. Essa história do Bruno é onde surge muitas pessoas que são ateus, que não acreditam em Deus. Sim. E muitos que viraram satanistas em cima disso. Em cima disso. Porque dentro deles, eles internalizaram uma dor tão grande que eles, na cabeça deles, Deus não se importava com eles. Que aí é onde entra esses espíritos malignos dentro do contexto da família. Ou seja, eu sempre digo, você que está nos assistindo, que a libertação está dentro da história da pessoa. É dentro da sua história que você
tem a chave da sua libertação. Apóstolo, quais são os sinais que uma pessoa está presa em uma iniquidade geracional? Então, aí tem vários, porque depende da área, né? Então, tem pessoas que estão em ciclos repetitivos na vida financeira, não vai para frente, não prospera, começa e não termina, não tem resultados na sua vida. Então, você vai vendo isso. Vida sentimental, a mesma coisa, né? Começa relacionamento e termina, muito divórcio, muitas pessoas que não casam por causa do selo de castidade que vem da família. A gente viu uma família, tinha várias tias que não tinham casado. A mãe dessa menina tinha casado, mas esse selo geracional veio para ela, então ela não consegue. Enquanto não quebrar esse selo, ela não vai conseguir ter uma família. Então, aí é quebrado, rompe esse selo e vai. Então, são características repetidas que acontecem no contexto da família, que não é coincidência e que não é, Giovana, porque o filho está pagando pelo pecado dos pais, é porque a decisão dos pais influenciou a vida dos filhos. É uma consequência. É uma consequência natural, certo? O mundo espiritual é geracional, por isso que Jesus morreu e o sangue dele vem pra gente até hoje. Isso é geracional. Todas as gerações que entregam a vida para Jesus recebem o sangue que foi derramado há 2000 anos atrás. Por causa do mundo espiritual. A dinâmica do mundo espiritual é diferente da dinâmica do mundo natural. Então, pactos, alianças, acordos dos nossos pais influenciam a nossa vida. E os quadros se repetem e aí você já encaixa diretamente uma característica de ciclos geracionais. Bruno, como esses padrões afetaram a sua vida? A sua vida profissional, a sua vida emocional? Então, a minha vida emocional, primeiramente porque eu passei a ter muita dificuldade de me relacionar. Principalmente na adolescência. Eu acho que a infância, eu ainda era um pouco... Acho que minha avó tentava me proteger um pouco. Era mais leve. Mas na adolescência explodiu tudo. Porque aí você começa a se relacionar, você começa a sair de casa, você começa a conhecer outras pessoas. Aí eu começava, namoro de escola. Você começava a namorar, na hora que eu via que eu ia começar a gostar da pessoa, eu simplesmente me afastava dela. Porque eu tinha medo, porque na minha cabeça é o seguinte, todas as pessoas que eu gostava, elas iam embora. Então eu tinha medo de começar a gostar da pessoa e aquela pessoa ir embora. Então eu começava a me relacionar, um namoro, na adolescência, vi que eu ia começar a gostar, eu inventava uma briga, eu inventava uma confusão, eu mudava de escola, e terminava aquele. E era todo tipo de relacionamento. Era namoro, era amizade. Eu comecei a me fechar muito, porque eu ficava com medo dos meus amigos irem embora. Era todos os tipos de relacionamento. Tipo, tirando a minha família, porque tinha uma obrigação de conviver, eu me fechei para relacionamento. Comecei a falar, eu não quero ter amizade, não quero ter amizade. Aí chegou um determinado, aí eu lembro ali para 13, para 14 anos de idade, eu conheci algumas pessoas que eram muito envolvidos com práticas espirituais. E vamos assim, vamos usar uma palavra leve, e ali, vestido de um grupo de jovens para estudar, para aprender, para ter um grupo que você era aceito. Aí eu fui conhecer essas pessoas, né? E comecei a ser aceito, eu falava, as pessoas gostavam do que eu falava, as pessoas começaram a ter atenção, as pessoas começaram a me visitar, aí eu comecei a falar, opa, aqui é o meu lugar. Estou inserido primeira vez na minha história que eu estou inserido em um contexto. Aí eu comecei, né, um grupo que a grande maioria conhece, chama Demolei, que é um grupo ligado à família da maçonaria. O maçom, antes de entrar na maçonaria, até os 21 anos de idade, ele tem que ser Demolei, e eu comecei a crescer lá dentro, vi, alguma coisa na minha vida eu dei certo. Comecei a me envolver, comecei a viajar, comecei a conhecer pessoas, comecei a ser aceito, só que por fora eu estava muito bem, mas por dentro, quanto mais eu me envolvia, mais parecia que eu tinha dias, Giovanni, que eu sentava na minha cama, parecia que eu estava dentro de uma escola de samba. A minha cabeça não parava de barulheira, de confusão, e ao ponto de, aos 16 anos de idade, por uma briga nesse grupo com algumas pessoas, eu fui para casa de uma amiga, eu lembro dela até hoje, Arielle, lá no Barreiro, e tomei 40 comprimidos de remédio e fui parar no João 23. Que eu não tinha paz. Eu falei, eu não aguento mais, não sei o que fazer, eu não consigo explicar, eu não conseguia ter paz, o tempo inteiro parecia que eu ia, sabe aquele tempo inteiro, parece que você tá andando uma corda bamba, que uma hora você ia cair, eu tinha esse sentimento na minha vida, que qualquer momento eu começava a melhorar as coisas,
ia piorar novamente, que esse era o ciclo da minha vida. Eu começava a conhecer algum amigo, aquele amigo mudava de escola. Meu avô faleceu. Meu pai aí casava de novo com uma outra psicopata maluca e ia embora de novo. Então, assim, Sofrimento. então todo Sim, momento sofrimento. que as coisas começavam a melhorar, e era o mesmo histórico do meu avô. Meu avô começava a ganhar dinheiro, perdia. Perdi. Começava a melhorar, perdia. E Começava isso é a história da família de muita gente que está assistindo a gente. Começa a ganhar dinheiro, perde. Aí o pai ganha dinheiro, perde. Aí o neto ganha dinheiro, perde. Começa um relacionamento, não dá certo. Aí acaba, tenta de novo, acaba. É isso aí, Giovana. O retrato de um histórico geracional da vida do Bruno é o que muita gente que está assistindo vive. Nada rompe. Não rompe. E a pessoa não sabe o que fazer. Ela chega uma hora que ela quer se entregar alguma coisa para fugir de um sofrimento interno. É onde as pessoas desenvolvem um sistema de compensação emocional, onde elas tentam ir para alguma coisa para tentar ter um alívio. É como ele falou, ele vivia na corda bamba ali. O tempo inteiro. O Parecia tempo que alguma inteiro. coisa... A minha cabeça era, algum momento, fique esperando que algum momento alguma coisa ruim vai acontecer. Gente, Era isso é que tinha na minha terrível. cabeça. Olha E- que ponto, né? E aí aí eu comecei a beber muito, mas muito, muito, muito. Aos 16 anos de idade na escola, eu fui apresentado ao cigarro. Aos 14 anos de idade na escola, eu fui apresentado ao cigarro. Comecei a fumar e aí foi maconha, droga. Aí aos 16 anos eu conheci a cocaína. Aí minha vida quase que foi pro buraco mesmo. Aí degringolou. Aí degringolou. Aí eu comecei a cheirar muita cocaína, usar muita droga, muita droga. Porque eu me sentia anestesiado, então era um Sim. momento de paz. Achava que eu só tinha paz quando eu estava É. drogado ou bêbado. Fugir da realidade. Eu fugia da realidade. Fugia da A minha realidade. realidade era que eu queria fugir da realidade. Então, foi minha vida. Beber, por causa da minha, vamos dizer assim, do meu histórico, eu comecei a passar muito mal no início da minha adolescência, muito, muito mal. Aí eu fui diagnosticado com uma gastrite nervosa. Da gastrite ela desenvolveu para úlcera no estômago, no intestino, no esôfago, muita úlcera, e eu sentia dores. E o médico falava, olha, não é pela alimentação dele, é muito de nervosismo. É. O médico falava, essa gastrite, essa úlcera tem fundo emocional. E a minha úlcera e minha gastrite era tão grande, que eu tinha dias que eu deitava na cama e chorava a noite inteira de dor. O médico falava assim, eu não sei como esse menino aguenta. A minha adolescência inteira eu fiz 20 endoscopia, Tensão 40 emocional. colonoscopia, ao ponto disso se desenvolver para uma colite, que é uma infecção no intestino, tudo causado pelo meu histórico emocional, principalmente na minha adolescência. Foi na minha adolescência que eu desenvolvi essas doenças de gastrite. Hoje, graças a Deus, tem muito tempo que eu não tomo nem remédio direito. Só quando eu tomo Coca-Cola às 7 horas da manhã que eu sinto dor. Fora isso, tem muito tempo. Mas a minha adolescência era desesperadora. Era a dor emocional e uma dor física. Uma dor emocional, uma dor física. Uma dor emocional. E aí fui crescendo. Aí, aos 21 anos de idade, que aí a gente vê que é a iniquidade geracional operando pesado. Eu conheci uma moça, a gente começou a namorar, aí ela engravidou, aí a Bruninha nasceu, com 6 meses ela fugiu e foi embora também. Mesma coisa que aconteceu comigo. Aos 6 meses ela foi embora e eu fiquei sozinho com 20 anos com a minha filha. Gente, olha a iniquidade geracional Mesma coisa. repetindo Isso não é uma ciclos. coincidência, Giovana. Não. Isso não é uma coincidência. Isso é o mundo espiritual sendo pontual nas suas ações para fazer com que a Bruninha, a filha do Bruno, sofresse os mesmos traumas que ele sofreu. É impressionante isso. Impressionante, realmente. E a iniquidade geracional, Bruno, ela afetou todas as áreas da sua vida. Até a sua saúde. Toda. Foi Deus que eu consegui estudar, porque, pelo menos, na faculdade, eu via que eu era bom em alguma coisa. Sim. Então, assim, eu tô conseguindo estudar. Então graças a Deus que eu consegui estudar, mas fora o resto, toda a minha vida financeira nunca andou, minha vida sentimental nunca andou. Em todas as... Eu não queria saber de igreja, de tudo. Nossa, não conseguia, tinha ódio de Deus. Aí tudo quanto você coisa você imaginar, além do Demolei, da minha atividade Demolei, eu fui em satanismo, xamanismo,
Fui em tudo que você imaginar. Quanto é ismo. Tudo quanto é ismo. Centro de macumba, essas taças da Bahia, do Sergipe, todas essas taças eu conhecia. Conheceu todas. Tomava passe, benzia, queria saber do futuro, ia na cartomante para tentar ver assim, será que minha vida tem algum sentido? Será que alguém... E aí eu comecei, aí foi quando piorou muito, existia eu até compartilhei, chegou um determinado momento ali que eu comecei a fazer pactos de verdade. Aí eu comecei a ter uma entidade que era uma entidade que me acompanhava, que era um espírito que eu conversava, passou a ser um amigo. E o diabo ele é tão sujo que tudo que eu pedia a ele se realizava, do ponto de vista natural. Sim. Uma namorada que eu queria na escola, ele me dava. Onde entra um cargo que eu queria, falsa paternidade do diabo. Cargo que eu queria, ele me dava. Então eu comecei a ter essa pessoa e ele começou cada vez mais me pedir coisa. Quanto mais eu pedia, eu quero ser, um exemplo, isso aí, eu quero ter um cargo importante. Com 24 anos eu fui nomeado um cargo importante e ele começou a me pedir. E eu comecei a fazer pactos com dinheiro. E tinha uma troca? Tinha dinheiro, pactos mesmo de sangue. Eu fiz pacto de sangue. Fui pra Chapada Diamantina, 3 horas da manhã, derramar o meu sangue no pico da montanha mais alto. Um pedido dele, do nada, sozinho, Para quem não sabe, gente, o sangue é uma forte moeda no mundo espiritual. Não é isso, Apóstolo? E ele falava pra mim assim, quando você faz isso, você tá declarando que eu vou te proteger. Ele falava isso pra mim. Falava isso pra mim. E então... o que um órfão precisa? Proteção. Ele falava exatamente aquilo que o Bruno queria escutar. Era isso. Ele falava isso pra mim, não, pode ficar tranquilo que eu vou te proteger. E eu comecei olha como que o diabo é tão sujo. Eu comecei a desenvolver uma amizade com esse espírito. Ele falava comigo como se eu estivesse falando com uma pessoa. Aquela necessidade... Bruno, isso é uma coisa tão assim, que o seu caso foi sua mãe, meu caso foi o meu pai. O demônio falava que o nome dele era o nome do meu pai. Você acredita? Para poder criar um vínculo comigo. Um vínculo afetivo. Afetivo, isso aí, um vínculo afetivo. Para poder estabelecer a paternidade. O bicho era tão sagaz. Ele é astuto. Que ele assumiu o nome de uma pessoa que me abandonou para dizer que ele agora estava me ajudando. No meu caso, eu assumi o lugar dele. Ele assumiu a postura. Pai, eu pedi, assim. E quantas vezes, eu falo isso não com vergonha, porque hoje Jesus ele me libertou e me tirou, mas eu pedi dinheiro e acontecia situações que vinha aquele dinheiro. Aí eu pensava o seguinte: olha, minha mãe não me assistia. Meu pai assistia ali no dia a dia e tudo bem. Hoje eu tenho uma pessoa, uma coisa que me assiste no que eu preciso. Um ser que me assiste no que eu preciso. Que me apoia, que me protege. E todo o tempo que as pessoas ali, a gente fazia vários estudos sobre religião, sobre um Deus, eu falava, olha... O Deus que eu sirvo é o Deus que é o meu amigo. Não é esse Deus que vocês conhecem, esse Deus da Bíblia. Porque esse Deus... Aí eu comecei, que para mim é uma das coisas mais perigosas, eu comecei a virar um militante anti-Deus. Eu falava, o Deus que eu sirvo, e eu falava, me deu esse carro. O Deus que esse povo aí tá servindo, matou o povo lá no dilúvio. Que Deus é esse? Matou criança. Tá vendo aí? Eu tava lembrando essa semana, um dia eu achei, olha como que Deus ele é maravilhoso. Eu achei nos meus livros um estudo que eu fiz, de que Deus falava para as pessoas, quando entrarem na Terra Prometida, tinha que matar os homens, as mulheres e as crianças. Eu fiz um estudo, e na minha manuscrito de 15 anos atrás, que Deus que é esse? Porque a dor dele foi na infância. Então aí eu marquei, eu escrevi assim, Deus mandava os israelenses entrar no lugar e matar as crianças. Aí eu comecei a falar, Deus é ruim. E onde foi a ruptura da filha dele? Na infância. Na infância. Esse negócio do tempo, do ciclo e do tempo, Giovana, é importante demais. Eu conheci um rapaz que o pai dele traiu a mãe com 40 anos de idade e teve um filho fora do casamento. Ele mesmo dentro da igreja, quando é que ele trai a esposa? Com 40 anos de idade. E aí ele não acreditava em iniquidade geracional. Depois ele me ligou falando, acho que agora esse trem é verdade. Olha. Porque ele vivenciou um ciclo, a mesma coisa, o mesmo período do pai é o mesmo período que ele. A mesma coisa aconteceu com o Bruno e a mesma coisa aconteceu com o Bruninho. E aí eu te pergunto, Apóstolo, quando as pessoas vivenciam esses ciclos, por que elas nunca percebem a raiz do problema? É porque a pessoa fica buscando uma justificativa física. Não tá dando certo por causa disso, por causa daquilo, entendeu? Quando elas começam a entender o mundo espiritual, aí elas começam a ligar uma chave de um quebra-cabeça, né, Bruno? Que fala, gente, isso aqui não é normal, isso aqui não tem a ver com que Deus me abandonou.
né? Isso tem a ver com a movimentação espiritual satânica, que o objetivo do diabo é nos levar contra Deus. Isso que o senhor falou é importante. O meu maior processo de cura foi exatamente Deus, ele fechou um quebra-cabeça. Eu fiquei a minha vida inteira de que eu tinha sido rejeitado pela minha mãe. A minha vida inteira. Minha mãe não me quis, minha mãe não me quis. Aí chegou no encontro com Deus da nossa igreja. Eu já tinha aceitado Jesus e tive um encontro com Deus. E Deus virou para mim e falou assim: Bruno, de madrugada, num daqueles... Acho que não sei se foi enquanto foi na imersão que a gente fazia 5 da manhã. Aí eu tava lá, Deus falou uma frase para mim. Seguinte: Bruno, você não foi rejeitado, você foi um presente. Pergunta sobre tal fato para sua avó. Minha avó, ela é muito fechada. Minha avó tem 80 e tantos anos de idade. Minha avó é muito fechada. Minha avó, ela não é uma mulher emocional. Ela é dura, não né? fala, essa geração mais não fala velha que é assim. ama, sabe? Agora ela tá ficando mais mole, mas rígidos, ela né? não fala que ama. Então minha avó sempre foi muito fechada. E como minha avó, ela tem uma percepção um pouco diferente do mundo espiritual, então ela, às vezes ela ficava fechada. Aí eu fiquei com isso na cabeça, fiquei meio com vergonha de perguntar à minha avó. Porque como que você sabe disso? Falei: vó, o que aconteceu? Eu tava orando de madrugada e Deus falou que eu não era uma rejeição, que eu era um presente. Ela falou: Bruno, então eu vou te contar a história. Vou te contar a história da sua família, pra você entender o contexto inteiro. Ela me sentou, a gente almoçando, eu nunca mais esqueci. Falou o seguinte: o seu avô, nós tivemos 2 filhos, o Júlio e o seu pai e o George. Quando o seu avô largou a bruxaria, Satanás falou para ele que ia matar o filho dele. E meu avô não acreditou. Só que meu avô estava num processo de libertação, só que meu avô ia para a igreja num dia, bebia no outro. Uhum. Aí a brecha estava lá. O diabo tinha espaço. Com 2 anos de idade, o Jorge morre. Inexplicavelmente. Levou mesmo. Levou mesmo. O Jorge morreu. Aí minha avó engravidou novamente do meu tio Marquinho. Engravidou. Quando o meu pai nasceu, meu avô, ele era muito pobre. Foi no início da vida dele. Meu avô trabalhava vendendo gás no Rio de Janeiro com carrinho de gás mesmo. E não tinha condição financeira e não viu a infância do meu avô. Aí quando meu tio Marquinho nasce, já era o contrário. Meu avô já era bruxo, era muito rico. E não tinha tempo pro filho. Continuou sem tempo. Não tinha tempo pro filho. Continuou sem tempo. Aí minha avó conta que um fato que pro meu avô foi... Meu avô sempre ficou muito, acho que pelo histórico pesado dele, meu avô sempre teve muita dificuldade, por isso que às vezes, depois que Deus ele fecha o quebra-cabeça na nossa vida, a gente entende que até o nosso sofrimento, o apóstolo mandou um vídeo ontem, até o que eu sofri serve para mudar a vida das outras pessoas. Meu avô sempre teve muita dificuldade de romper. Meu avô contava em pé, firme, ele era um homem de Deus, mas vinha ao alcoolismo, aí ele bebia e desviava. Então, meu avô, ele sempre foi um homem de Deus, mas tinha essa dificuldade. Minha avó conta que quando ele aceitou Jesus, pastor Anselmo Silvestre, lá na Assembleia de Deus, perguntou para ele: ô seu Zé, qual que é o maior sonho? Eu falei: eu tenho um peso na minha vida. O meu maior sonho era ser pai, e eu não pude ser pai dos meus filhos. E minha avó conta que aí o pastor falou: ô Zé, então faz essa oração. Eu falei: mas agora eu tô velho, morreu essa história. Minha avó conta que 1 minuto antes do meu avô, de minha mãe chegar na casa do meu avô escutou o seguinte: Zé, o filho que você pediu tá chegando aí. Minha mãe bateu na porta e me entregou pro meu avô. Um presente. E Deus, minha avó fala que daquele dia em diante, meu avô nunca mais foi o mesmo com Deus. Nunca mais. Meu avô conta isso. Que escutou audivelmente aquela oração que você fez na Assembleia, o seu filho tá chegando aí. Passou poucos minutos, minha mãe chegou e falou: Dona Geraldo, eu não quero essa criança. Então, o diabo colocou na minha cabeça inteira que eu era uma rejeição. Mas, na verdade, eu era um presente. Deus falou que eu era uma resposta de oração pro meu avô. Isso mesmo. Eu não era um rejeitado. Um presente de Deus. Eu era uma resposta de oração pro meu avô. E eu fui entender isso com 26 anos de idade. Só que eu já tinha sofrido a minha vida inteira. E outra coisa, Giovana, quando o Bruno chegou na igreja, porque primeiro ele converteu, passou na igreja, foi rejeitado na igreja. Ele chega dia... ele ainda tentou. Ele chega um dia na igreja lá, ele chegou doido, ele chegou perturbado.
O Cleander convidou ele para ir no culto, ele chega num culto lá, perturbado, a cabeça dele estava perturbada. Ele estava parecendo um doido da lua, parecendo Tonho da Lua, desse jeito. E ali Deus falou com ele, foi onde começou um ciclo novo de reconstrução da sua vida, dos seus sonhos e dos projetos de Deus para a vida dele, onde Deus foi mostrando para ele a paternidade dele, o quanto ele era importante, que o diabo tinha tentado excluir, mas Deus já tinha colocado ele como um presente para o avô dele. Então aquilo que para ele era ruim, era o sonho de Deus para o avô dele, a oração e para a vida dele também. Porque talvez, se ele não tivesse estado com o avô e com a avó, ele não estaria aqui agora. Talvez nem vivo não estaria. É verdade. Apóstolo, o que precisa acontecer para quebrar uma iniquidade geracional? Então, primeiro a pessoa tem que entregar a vida para Jesus. A Bíblia fala que Jesus veio para nos remir de toda iniquidade. Não, na prática, a gente faz um mapeamento familiar, o estudo familiar da pessoa, para identificar a linha de iniquidade, porque a iniquidade se divide em 3 pilares. Sistema de iniquidade, queda de Lúcifer, o homem da iniquidade, que é o anticristo, os portais de iniquidade e as linhas de iniquidade onde os espíritos são transmitidos. Você faz um mapeamento da família para identificar a área da iniquidade. Quando eu falo linha, a área específica da iniquidade. Vida financeira, vida sentimental, saúde emocional, saúde física, né? Você vai identificar aquilo ali e a partir dali a pessoa já entregou a vida para Jesus e agora você orar para quebrar. Porque você tem que pegar o sangue de Jesus, é o sangue pelo sangue. Porque onde tem iniquidade, tem requerimentos espirituais. E aí você vai orar e ministrar para quebrar esses requerimentos espirituais. Você já está salvo, entregou a vida para Jesus, está salvo. Então, esse sistema da iniquidade, como fala da transferência de espíritos e de demônios, tem nada a ver com salvação. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Ponto. Isso aí não tem nada a ver. Só que eu sou salvo, mas eu vivo aqui na terra. Eu tenho uma vida profissional aqui na terra, eu tenho um sonho na vida conjugal, a gente tem a nossa vida aqui. E esses espíritos operam diretamente em áreas específicas, na área financeira, na área sentimental, na saúde, na área emocional, e isso precisa ser ministrado para ser quebrado esses cárceres e revogados os requerimentos espirituais. E para encerrar, queridos, dias 7 e 8 de agosto acontecerá o curso Elite Iniquidade Geracional no Rio de Janeiro. Terá o link aqui nesse vídeo e o link também na bio do Face do Leão Treinamentos. Se você ainda não segue a Face do Leão, siga no TikTok, no Facebook e no Instagram. Vai ser uma alegria tê-lo conosco. Vai ser um momento de muita revelação, aprendizado e conhecimento. Obrigada pela audiência de vocês, obrigada pela presença e até o próximo podcast da Igreja Face do Leão.